vindos de uma maneira muito especial, acolhemos a todos com muito carinho. E queremos acolher também os nossos pais novatos, os pais do Davi Luca e do Arthur Almeida, a Miroslávia, com o Márcio, sejam bem-vindos. Se estiver aí, por favor, dá um alô, ou dá um sinal que está presente, para que possamos vê-los, identificá-los melhor. Talvez, com certeza, a gente já deve ter se visto aqui nos corredores, na escola. Sintam-se bem-vindos. Está presente, né? Que bom. A Sinara com Jairo, os pais do João Marcelo, também do 6º ano. A Daniela e o Rogério, os pais da Bruna Guimarães, do 6º ano. Está presente, vai olhando aí. A Luciana e o Carlos Antônio, pais do João Vitor, do 6º ano. A Gildaci Benivaldo, pais da Maria Eduarda, deixa eu ver onde estão. Que bom, bem-vindos. A Daiane com Luiz Antônio, os pais do Samuel, do 7º ano. Daiane e Luiz Antônio. E a Tatiane e o senhor Ricardo, pai da Luísa Neto, estão presentes. Vocês que são novatos, sejam muito bem-vindos para caminhar conosco neste ano de 2021. E eu quero convidá-los a rezar conosco. Essa mesmo. Boa noite. Então, assim, vai se encontrar agora, então as pessoas se pedem. Boa noite, sejam todos bem-vindos, que alegria vê-los todos. Estão entrando mais alguns, vamos aguardar um pouquinho, porque de parar um pouco. Ok. Queridas famílias, estão abrindo. Isso, está chegando a Ivoneide. Boa noite, Ivoneide. Boa noite, Luciana. Crispim. Espera. Que bom. Isso. Tá. Então, eu quero agora convidar vocês a um momento de oração, de reflexão. Está aí na tela o Salmo 46, versículos 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Queridos pais, neste tempo tão difícil de Covid, nesse tempo que nos distancia um dos outros, neste tempo em que muitas vezes nós nos tornamos ansiosos, preocupados, quantas e quantas famílias, às vezes até desesperados por causa da doença em sua casa. Quantas vezes nós nos encontramos também até desanimados. E Deus hoje vem nos convidar a estar calmos, a estar tranquilos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Parece um convite difícil. Hoje eu estava refletindo sobre este salmo e rezei sobre este salmo. Pedi a Deus por vocês, entreguei cada família nas mãos de Deus
cada família que se encontra em situação difícil, famílias que perderam seus entes queridos, famílias que estão lutando contra a doença. E Deus nos convida a confiar nele. Aquietai-vos, porque eu sou Deus. Queridas famílias, sabemos muito bem que não é porque confiamos em Deus, que não é porque buscamos a sua face, que estamos livres das dificuldades, que estamos livres das provações. Mas sabemos também que é porque confiamos em Deus, é porque buscamos a sua face, que nós encontramos força e serenidade para lutar e para buscar esta paz que Ele nos promete, que Ele nos propõe. Aquietai-vos. Aquietar é tranquilizar-se, é acalmar-se, é confiar em Deus. Então, neste momento de oração, eu quero convidá-los a esta entrega, a este encontro com Deus, sabendo que Ele está conosco, que Ele está no controle. Deus não abandonou e Deus não abandonará o seu povo. Confiemos nele, queridas famílias. Busquemos nele o nosso conforto, a nossa paz, a nossa tranquilidade, porque Ele está conosco e Ele luta conosco. Deus não quer o sofrimento de ninguém, mas Deus permite as provações, mas quer que sejamos fortes, porque Jesus mesmo disse: tende confiança, eu venci. Estamos no tempo da Quaresma, e é um tempo justamente em que nós refletimos nas provações, no sofrimento e na vitória de Jesus Cristo. E é assim que nós queremos caminhar, confiantes, sabendo que o Senhor está conosco. Ele é nosso Pai, Ele cuida de cada um de nós. E eu convido vocês agora a rezar a oração que Jesus nos ensinou, a chamar a Deus de Pai, a pedir a Ele a sua força, a sua proteção, o seu aconchego de Pai, que tantas vezes nós necessitamos, nesses tempos tão difíceis. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Passo a palavra para o Fernando. Boa noite, senhores pais, responsáveis, alguns alunos também que estão alocados com a gente. Então, primeiramente, eu só queria explicar para vocês como que vai funcionar a nossa reunião. Nós teremos alguns momentos distintos. O Edilson vai começar a falar um pouquinho sobre o decreto municipal que nos obriga a trabalhar somente de forma online, né? Suspendendo por um momento o sistema híbrido, tá bem? E aí depois eu vou falar um pouquinho sobre assuntos pedagógicos relacionados à aula, a transmissão das aulas, e por fim a Divina vai falar um pouquinho sobre a pesquisa de opinião que nós fizemos no nosso chat e algumas colocações. E depois nós vamos abrir pergunta para os professores, tá bem? Assim que nós terminarmos a nossa fala, nós vamos abrir pergunta aos pais diretamente para a gente. Então vai ter um momento dos pais participarem, tá bem? Se vocês
levantarem a mão aí no Google Meet e a gente não atender de momento, depois nós iremos atender as questões e perguntas de todos os pais, tá bem? Hoje nós estamos trabalhando uma reunião no Google Meet, previamente estava marcado pelo Facebook, mas por motivos técnicos nós tivemos que fazer essa reunião pelo Google Meet. É até bom para vocês, quem não conhecia a ferramenta ainda, conhecer como que é uma sala de aula virtual. Hoje nós estamos tendo uma reunião na mesma plataforma que as aulas acontecem. Então vocês vão ver que existe interação, como que é as aulas, como que o aluno pode interagir, como que o professor vai interagir com ele e qual que é mais ou menos o comportamento que o aluno tem que ter durante uma aula dessa, tá bom? Então eu vou passar a palavra para o Edilson, para ele começar essas primeiras colocações, e assim o Edilson terminando a fala dele, eu vou fazer algumas colocações pedagógicas para vocês. Ok, obrigado, Fernando. É verdade. Como já disse, boa noite a vocês, pais, responsáveis. Bom tê-los aqui conosco essa noite. No início de nossa reunião, a irmã Diná, nossa diretora, já colocou o nosso desejo de que essa reunião fosse uma reunião presencial, como sempre fizemos ao longo desses últimos anos, com os pais aqui no colégio, para conversarmos uns com os outros, olho no olho, mas, infelizmente, esses tempos marcados pela pandemia do Covid nos impossibilita isto. Certamente já não é novidade para vocês o tempo que nós estamos vivendo. Essa já é a segunda semana que nós estamos em lockdown na cidade de Uruaçu. Graças, infelizmente, ao aumento considerável da presença de Covid em nosso município, um aumento exponencialmente grande, eu tive contato agora há pouco tempo com o secretário de Saúde, nos informava inclusive questões difíceis, como por exemplo, morte de pessoas por falta de UTIs na nossa região, no nosso estado. E aqui não é diferente. Nós tivemos situações em que, infelizmente, perdemos pessoas da comunidade por falta de condições hospitalares, por falta de UTIs, por falta de respiradores. E esse é o grande problema com relação a este vírus, porque a incidência é muito grande e isso faz com que não haja estrutura suficiente para acolher a população que precisa. E agora, com as novas variantes, infelizmente também, os jovens estão sendo atingidos de maneira mais exponencialmente mais presente nesses últimos dias. Bom, dito isto, a cidade, na união de seus esforços e de suas autoridades, resolveram impor o regime de lockdown. Eu sei que isso gera muita insatisfação, mas ao mesmo tempo precisamos pensar na vida, no respeito à vida. Este é o grande dom que Deus nos deu e certamente o mais importante. Desde o ano passado, o Colégio Nossa Senhora Aparecida já está se organizando para que nós pudéssemos voltar às aulas presenciais. Os pais que aqui estiveram puderam perceber todo o investimento que foi feito em biossegurança, na questão das transmissões das aulas do modelo híbrido, na estrutura física, na estrutura do colégio como um todo. Nós fizemos esse investimento e estamos prontos para, quando assim for necessário, voltarmos às aulas presenciais ou no modelo híbrido. Mas até lá, caros pais, famílias, nós teremos que respeitar, como cidadãos que somos, como membros da comunidade que somos, vamos respeitar este lockdown e vamos, evidentemente, fazer o nosso melhor no trabalho à distância. Antes que alguém pergunte, até porque já me foi feita essa pergunta anteriormente por alguns pais, por que o colégio não entra com ação na justiça? Nós, evidentemente, já fizemos consultas a respeito disso. A nossa direção já esteve em contato com a parte jurídica do município, já conversamos com promotoria, e o momento agora, na realidade, é de prudência, é de uma atitude mais voltada realmente para a solidariedade com todos aqueles que estão vivendo esse momento. Então, nós vamos vivenciar esses dias, juntamente com a comunidade, contamos com a paciência de vocês, com o bom senso. Logo, encerrando esse momento de lockdown, e nós esperamos que seja rápido, nós iremos voltar às aulas no modelo híbrido, e já estamos prontos para isso, certo? Bom, então, dito isto,
certamente existem muitas perguntas que vocês querem fazer a respeito da parte pedagógica. O Fernando vai colocar nosso projeto, vai falar do que está acontecendo e depois vocês terão tempo para tirar as suas dúvidas e nós estaremos aqui para respondê-las, tá bom? Obrigado, Edilson, pelas colocações. Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre as ações pedagógicas, né? Edilson falou bem, o nosso planejamento estava todo preparado para começarmos no modelo híbrido e voltamos gradativamente assim que pudéssemos de forma presencial. E aí nós tivemos que adotarmos as aulas online devido ao decreto, mas estamos em outra realidade, porque ano passado, quando isso aconteceu, eu até falei numa reunião, alguns de vocês, pais, estavam assistindo, provavelmente, que todos nós tínhamos sido pegos de surpresa. Esse ano não, nós não fomos pegos de surpresa, então estamos preparados também para esse momento, né? Então, nossos professores, o colégio, a estrutura, está preparado para atendê-los, né? Atender o serviço educacional de forma online. E, assim como eu falei no início, nós estamos hoje em uma sala de aula virtual, eu, Edilson, a irmã e o Edilson, estamos na sala de aula presencial, mas vocês compõem a nossa sala de aula virtual, assim como seus filhos, né, compõem a sala de aula virtual que eles estudam hoje em dia. E nessa sala de aula, algumas normas têm que ser adotadas. Então, eu vou começar a falar de algumas normas que os alunos e professores têm que adotar, de algumas práticas, para que a aula tenha melhor desenvolvimento. E aí eu fiz uma anotação, fiz uma colinha aqui, tá, pai? Vocês me perdoem? Fiz uma colinha aqui, para a gente não esquecer de nada. Então, olha, primeiramente, a coordenação, os professores, estão fazendo frequência dos alunos. Provavelmente alguns de vocês já receberam alguma ligação, falando que o aluno não está assistindo a aula, ou que o aluno ficou logado após a aula, o que significa que ele saiu e esqueceu de terminar ou finalizar a aula. Então, se nós estamos fazendo a chamada, né, estamos registrando frequência dos alunos e entrando em contato com os pais devido a essa necessidade. E para isso, para a coordenação fazer a chamada, eu preciso que os alunos loguem na sala de aula com um nome. Muitas vezes logam com o nome do pai ou da mãe. Nesse caso, dá para resolver, isso não tem problema. Se o aluno estiver logado na sala de aula com o nome do pai ou da mãe, quando eu faço a chamada dele, ele fala, ó, sou eu, professor. E fala o nome. Eu estou no e-mail da minha mãe, por exemplo. Isso aí não é muito problema a resolver, não. O problema é quando ele coloca no nome do perfil um apelido, né? Algo que não deveria ter colocado ali. E aí, às vezes, por medo, ou fica intimidado e não se identifica. Então, a primeira coisa que eu queria pedir para vocês, pais, é que oriente os filhos de vocês a entrarem nas aulas virtuais, na sala de aula virtual, com o nome próprio no perfil, nome e sobrenome, tá? Isso vai nos ajudar muito a fazer a frequência, a organizar essa aula e, se necessário, entrar em contato com os pais para falar de alguma falta, de algum ato de indisciplina e assim por diante. Então, a primeira orientação é que os alunos entrem na aula online com o nome no perfil. Se for preciso entrar logado no e-mail do pai ou da mãe, que ele se identifique para o professor, no chat, no áudio da sala. Ó, professor, sou eu, fulano. Estou entrando com o e-mail do meu pai ou da minha mãe, tá bem? Isso não é problema. O problema é quando põe um nome indevido, né? Um apelido, alguma coisa assim. E os meninos, nessa adolescência, eles usam muito nome indevido que atrapalha e não é bom, tá bem? Então, não vai ser permitido. E o que o professor vai fazer? Ó, o professor vai fazer o seguinte, ele vai chamar o aluno pelo nome, pelo apelido, vai pedir para identificar-se. Se o aluno recusar se identificar, ele vai ser retirado da sala. Porque a sala virtual é uma sala de aula. Ela não existe uma estrutura física, mas é uma sala de aula. Então, no momento que o professor chamar o aluno e ele não se identificar, na verdade, não tem nem como eu saber se é aluno do colégio, né? Porque ano passado nós tivemos problemas de pessoas que não eram alunos do colégio, entrando na aula e colocando, por exemplo, conteúdo inapropriado no chat de aula, no chat de conversação. Então, para isso não acontecer, a orientação da direção e da coordenação para os professores é chamar o aluno e pedir para identificar-se. Se ele não se identificar, retirar ele da sala.
e avisar a coordenação. Tá? Então, esse é o nosso pedido. Outra prática que tem que ser adotada é justamente o que vocês fizeram. Estou olhando aqui para a tela do meu monitor e estou vendo que todas as pessoas que estão participando da reunião, exceto a mim, está com o microfone desligado. Ou seja, para evitar ruído, para evitar barulho, vocês estão me ouvindo. E quando vocês quiserem falar comigo, vai ser dado espaço de vocês falarem comigo. E uma dificuldade que às vezes acontece, principalmente no 6º ano, né, é o aluno querer ficar com o microfone ligado e barulho da casa dele, do vizinho, o cachorro latindo, o caminhão passando na porta de casa, tudo isso atrapalha. Então, às vezes, o professor chama atenção, o aluno volta a repetir o fato, e isso aí dá um certo um transtorno na aula. Então, o aluno fique com o microfone desligado, tá? Quanto às câmeras, alguns pais já falaram, já perguntaram, alguns professores, é obrigado a ligar a câmera? Gente, a câmera a gente não obriga a ligar. Porque tem aluno que é introvertido, tem aluno que não fica à vontade. Então, sim, ele pode até ficar com a câmera desligada, mas ele tem que estar ativo na aula. Quando for chamado, tem que responder, tem que participar. Tá? Então, essas orientações são para o bem desenvolvimento da aula na sala de aula virtual. Tá bem? Outra colocação é sobre conversa. Né? Eu acho que nem preciso falar isso, que sala de aula não combina com conversa, seja ela física ou virtual. Não combina. Combina com diálogo, é diferente. Sala de aula e diálogo combina. Sala de aula e conversa, não. Então, numa aula não tem que ter sala de aula. É permitido conversar durante a aula quando estão em sala no colégio? Não. Por que seria permitido agora? Também não é. Então, é quase desnecessário falar, mas a gente está falando porque alguns problemas estão acontecendo e nós temos que evitá-los desde o início, tá? Outra orientação é quanto ao horário de entrar na aula, gente. Os professores têm um tempo de espera. Isso já foi falado várias vezes em outras reuniões aqui. Os professores têm um tempo de espera, tá bem? Ele já desligou. O tempo de espera dos professores é 10 minutos. Os 10 minutos iniciais, tá bom? O professor espera o aluno logar na aula. Ah, por que 10 minutos, Fernando? Não é muito. É porque tem gente que tem problema com a internet, tem gente que tem problema de acessar, de ligar o computador. Então, 10 minutos é o tempo hábil, tá? Quando passa esse tempo, o professor começa a aula dele. E aí vai apresentar um slide, apresentar a página da apostila, apresentar um vídeo. E na maioria das vezes, ele não vê quando o aluno pede para adentrar depois disso. É como se ele chegasse atrasado na aula. E aí o professor não vai parar a explicação dele, ou parar o slide que ele está mostrando, para deixar o aluno entrar na aula meia hora depois. A aula tem 50 minutos, ele chegou meia hora depois, vai pegar só 20 minutos de aulas. Então a gente pede para os pais também orientar os meninos a entrarem na hora certa, no início, tá bem? Outro cuidado tem que ter tomado aí, gente, porque agora que as aulas passam, quando nós estávamos transmitindo do colégio, era um link só por dia. Mandava um link e o aluno assistia aula nesse link o resto da manhã. Como os professores estão em casa, a cada aula vai ser mandado um link, tá? O aluno tem que ter tomado cuidado de sair dessa aula e entrar na outra aula, tá bem? Então, não estamos tendo problema em relação a isso, mas é bom a gente lembrar e falar um pouquinho sobre isso, certo? Então, o horário de entrada na aula virtual. Um pouquinho também eu queria falar sobre tarefas de casa. Não é porque os alunos estão em casa que não tem tarefa, atividade para ser feita. Tem muita. A orientação para os professores é que a cada aula que tem atividade para os alunos. E que essa aula seja mandada no grupo de transmissão, que é o grupo que nós usamos pelo WhatsApp. Então, a coordenação fica vistoriando isso a cada dia, toda semana, e todo dia tem tarefa para os alunos, só que as informações às vezes ficam espaçadas, porque o professor passa uma tarefa na primeira aula, o professor passa na segunda. É orientação nossa que o aluno consiga organizar isso numa agenda, por exemplo. Que ele pegue a agenda e anote a tarefa do dia. Que ele não fica tendo que voltar lá no WhatsApp para olhar qual tarefa aconteceu no dia. Isso eu estou falando também até como pai. Meu filho, João Augusto, ele faz o 6º ano. Então,
Então, todo dia tem tarefas e mensagens disfarçadas. Às vezes, a primeira aula passou tarefa, a terceira, a quinta, a sexta. Se de tarde eu for voltar no aplicativo para olhar sobre essa tarefa, um menino de 11 anos pode ter dificuldade mesmo. Então, qual é a orientação que eu faço para os pais? Que ele agende essa tarefa, que ele organize isso. O aluno passou tarefa, o professor passou tarefa, o aluno agenda ela. O professor passou tarefa na segunda aula, ele agenda ela. Traz essa informação para um lugar onde fica mais organizado, para ele fazer isso e entregar na próxima aula. Lembrando aos pais de sexto ano, tá bom, gente? Que a tarefa geralmente é para a próxima aula. É um pouquinho dinâmico, um pouquinho diferente, Fundamental 1, que geralmente a tarefa é para outro dia. A tarefa é para a próxima aula, e talvez essa próxima aula é só na semana que vem, tá? Então, a tarefa do professor é sempre para a próxima aula, tá bom? Então, é interessante que tenha um agendamento, que o próprio aluno faça esse agendamento, tá bem? Em relação às tarefas que estão sendo marcadas, tá bom? Nós vamos, eu já vi que, se não estiver enganado, foi a Ana Paula, levantou a mão. Agora a gente ouve a Ana Paula. Quero falar também um pouquinho sobre as metodologias diversas que a gente está usando e temos que usar, principalmente trabalhando de forma híbrida. O colégio está usando, e não é de hoje, as metodologias ativas. Então, nós trabalhamos com gamificação. Por exemplo, o Eureka, que é a tarefa online do Fundamental 2, é um game, é feito em tipo de game, né? Jogo onde eles vão passando de fase, vão fazendo a tarefa e passando de fase. Trabalhamos com projetos. Esse ano, no Fundamental 2, nós temos 3 projetos inseridos à grade curricular deles, que é o projeto de matemática lógica, o projeto de matemática financeira e o projeto de literário, que nós introduzimos esse ano. Então, trabalhamos com gamificação, trabalhamos com projetos, trabalhamos com resolução de problemas. Então, a maioria dos exercícios do sistema SAIS é em cima de resolução de problema. E trabalhamos também com sala de aula invertida. Eu queria falar um pouquinho da sala de aula invertida para os pais. A sala de aula invertida é uma metodologia no qual, primeiro, o aluno tem contato com a dificuldade, para depois o professor fazer a explanação do conteúdo, que é tirar a dúvida. A gente é muito acostumado, e é um método secular, a gente trabalhar com primeiro explica para depois você tirar a dúvida. E quando a gente começa a falar com uma sala de aula divertida, que é uma de várias metodologias ativas, às vezes pais e alunos têm dificuldade de entender. Então, às vezes, o professor mandou uma atividade, um conteúdo que ele não deu, mas isso é o planejado. O aluno primeiro tem contato com o conteúdo, que geralmente não é o primeiro contato dele, para depois o professor trabalhar as dúvidas perante esse contato. Então, trabalha estudo autônomo, trabalha a resolução de problema e trabalha a sala de aula invertida. Então, essas ferramentas estão sendo muito usadas pelos professores, agora que nós estamos usando muitas ferramentas tecnológicas. Então, essas metodologias estão sendo constantemente usadas pelos professores, tá bem? Antes de falar de avaliações, que é o tópico talvez de maior relevância dessa nossa reunião, eu queria falar um pouquinho sobre as diferentes ferramentas que nós estamos usando, principalmente as ferramentas de feedback, né? Que é aquela no qual o aluno dá uma devolutiva para os pais, para os professores. E são diversas, desde a mais simples, que é tirar uma foto e mandar no WhatsApp, até a sala de aula do Google Classroom. Algumas disciplinas têm necessidade de ferramentas específicas. É o caso, por exemplo, de produção textual. Em produção textual, em disciplinas onde o aluno precisa produzir mais, principalmente textos, o professor tem que ter um cuidado maior com a correção desses textos. E como fazer isso de forma virtual, online? Não tem como o professor ver a foto de uma redação e, a partir da foto de uma redação, fazer todas as colocações necessárias e dar uma devolutiva para o aluno. Bem, desculpa. Tem como, se for uma ou duas. Se for 200, não. Nós não temos tempo hábil para isso, porque é redação toda semana. Então, a professora de inglês, a professora de produção textual, a professora de gramática, está usando ferramentas específicas para o aluno poder postar a redação, que é o texto, a professora poder fazer a correção e dar o feedback para esse aluno.
Outros professores já usam questionários, outros professores já usam avaliação lá no SuperPro, que é um banco de questões dentro da plataforma SAS. Também temos as atividades do próprio SAS, tá? Então, assim, são várias ferramentas. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, o pai pergunta, por que não usa só um tipo de ferramenta? Porque, de conteúdo para conteúdo, eu tenho necessidades diferentes. Às vezes, o professor de geografia ou história consegue avaliar com uma prova só objetiva, só de marcar X. Mas o professor de produção textual não vai conseguir fazer isso. Então, dependendo da necessidade da disciplina, a gente vai usar ferramentas diferentes e a gente vai adaptando essas ferramentas à nossa necessidade. Por isso que a gente tem lista de exercício na plataforma SAS, nós temos lista de exercício no SuperPro, nós temos redação para mandar pelo Google Classroom, porque são necessidades diferentes. E tudo isso, gente, pensando no feedback para o aluno. O que é o feedback? É a correção. É o tira-dúvida, é o aluno tirar as dúvidas dele. Então, usando várias ferramentas, nós vamos conseguir um feedback melhor. Tá bem? Bem, então agora nós chegamos nas avaliações, né? Só para colocar vocês a par de como vai ser o sistema de avaliações. Tá bem? Lembrando que nós nos planejamos para trabalhar de forma híbrida e, por enquanto, vamos manter as avaliações de forma híbrida também. Então, as avaliações do 6º ao 8º ano, ela vai ter 2 notas, sendo que uma é composta por um portfólio de atividade. Agora, eu falei sobre as formas de entregar a atividade. Olha a importância de eu entregar a atividade. Todas elas vão formar uma nota de atividade online. Então, quando, por exemplo, a professora de produção textual pede para que o aluno faça uma redação e dê a devolutiva para ela, lá na frente, essa redação vai compor uma nota de atividade online. Não uma redação. 5 ou 6 redações vão compor a nota de atividade online. Isso vai acontecer em todas as disciplinas. Ciências, matemática, português, inglês. Uma nota composta por um portfólio de atividades online. Então, todas as atividades formam a nota de atividade online. E o outro instrumento é obrigatoriamente presencial, senhores pais. Aí prestem atenção. As nossas provas já estavam agendadas para segunda semana de março. Isso desde o mês passado. O horário de prova foi seguro pela coordenação devido ao decreto. E provavelmente, né, Deus, nós não voltaremos essa semana, não. Então, nós não vamos fazer planos para o mês de março. Se voltarmos, ótimo, maravilha. Se não voltarmos, a nossa avaliação será em abril. Então, todo aluno terá um instrumento de avaliação presencial, tá? Se voltarmos de forma híbrida, como que vai funcionar? Na aula do professor, ele vai fazer a prova presencial. E os alunos que estão em casa? Vai fazer uma atividade online que vai compor a nota online. Na outra aula, os alunos que estão em casa fazem o instrumento presencial e os alunos que fizeram o instrumento presencial farão uma atividade online. Então, no mesmo momento, todos os alunos da sala estarão em prova, em atividade. Só que uns estarão fazendo presencial, o instrumento presencial, e outros estarão fazendo uma atividade online para compor a nota de atividade online. E na próxima aula, isso vai trocar, né? Aí o aluno vai ter que estar em sala e o outro em casa fazendo atividade online. Lembrando, gente, que mesmo aqueles alunos que optaram somente por aula online, têm que fazer o instrumento presencial, tá bem? Então, um caso específico que pode ser marcado com a coordenação, com a direção, para fazer em horários alternativos, tá bom? Mas precisa fazer o instrumento presencial. Está no nosso regimento, no regimento que rege os parâmetros do ensino híbrido, o instrumento presencial é obrigatório, tá bem? Quem está fazendo aula online presencial não vai ter problema, vai ser ofertado durante a aula. Quem está só online, que tem que entrar em contato ou com o Edilson, ou com a Divina, ou comigo, para a gente organizar o horário do aluno fazer esse instrumento presencial, tá bem?
a atividade online, o portfólio de atividade online vale de 0 a 10, então todas elas somadas valendo 10, e o instrumento presencial vale de 0 a 10. A nota do bimestre do aluno é a média aritmédia, soma e divide por 2, tá bem? Então, assim vai funcionar as provas. Quando vai começar, Fernando? Em abril. Em abril, eu vou segurar o horário de prova até semana que vem. Semana que vem nós já vamos postar o horário de prova. Mas todo esse horário de prova vai funcionar em abril. E se em abril postergar esse decreto, aí sim, aí nós temos que rever isso. A irmã falou socorro aqui, socorro, né? Acredito que não, né? A gente está correndo sempre atrás de informações antecipadas, né? A gente acredita mesmo que em abril volta normal, assim, de forma híbrida, né? E aí não teremos maiores problemas, tá bem? Bem, então agora eu vou passar um pouquinho para a Divina complementar essa parte. E assim que a Divina terminar, a gente abre a palavra para os pais participarem conosco. Bom, boa noite. Aqueles pais que às vezes não conhecemos ainda, os pais novatos, sejam bem-vindos. Eu já estive com alguns deles, mas creio que nem todos me conhecem. Eu sou orientadora educacional. A professora Edilce é o vice-diretora, acho que nós não apresentamos antes, né? A irmã Diná, diretora educacional, e o professor Fernando está na coordenação pedagógica, e nós formamos uma equipe, onde essa equipe está sempre muito atenta às questões, né, voltadas às questões pedagógicas, às questões emocionais, enfim, todas as questões que faz do aluno um ser humano global e um ser humano diferente dentro da nossa escola. A noite de hoje, na verdade, foi um momento onde nós propusemos ter uma conversa para apresentar para os senhores pais um pouquinho das nossas experiências vividas neste ano de 2021, as nossas ações, as nossas práticas pedagógicas que já foram pontuadas aqui, não é? Mas também deveremos refletir diante desse contexto. O que tudo isso que aconteceu em tão pouco tempo impactou na vida das famílias, impactou na vida dos filhos? E quando eu chamo a atenção para essa reflexão, é porque muito tem mudado e as coisas estão assim mudando, transformando de imediato. Nós, educadores, a gente sempre fala nos nossos momentos. Na educação, nunca se falou tanto no prefixo ré. Reavaliar, reaprender, reinventar, ressignificar, né? Então, as escolas, no geral, elas têm criado meios, práticas pedagógicas, investimentos tecnológicos, né? Para que realmente se efetive uma educação, um ensino de qualidade. Bom, diante de todo esse percurso, esse inteirinho onde se fala de aluno, professor, família, nós sabemos que nós nos deparamos com desafios dia após dia. Diante dessa pandemia, a volta às aulas no ano de 2021, o aluno não voltou mesmo. Os professores não voltaram mesmo. As famílias não voltaram as mesmas. Como a irmã disse no início, nós tivemos diretamente ligada à nossa escola várias perdas, não é? E a escola está muito atenta a essas questões. Até porque, quando a gente fala na questão emocional, a gente sabe que hoje, através de estudiosos, está a Ana Paula ali, a mãe da Maria Clara, que é psicóloga, ela sabe que nunca se teve tanta necessidade para enfocar mais como o equilíbrio emocional, como nos dias de hoje. E nós sabemos que a aprendizagem só acontece se eu estiver bem, se as minhas emoções estiverem bem, se a relação família-escola for uma relação segura, se os professores conseguiram estreitar laços com seus alunos. E é isso que o CNCA tem procurado desenvolver. Ouvir os nossos alunos, ouvir os nossos pais, tentar elencar ações onde possa vir favorecer o melhor desempenho para os nossos alunos. Fernando falava dos alunos, do ritmo de aula, das práticas comportamentais e pedagógicas dos alunos, principalmente dos sextos anos, né? E ele, como pai, a gente tem conversado quase que diariamente desse anseio, quando ele coloca eu estou coordenador,
mas eu também estou como pai. E a gente tem certos anseios. Então, nós sabemos que o ritmo das nossas crianças, eles chegam no fundamental séries finais, não é o mesmo. Às vezes, o comportamento dessa criança é um comportamento disruptivo, né? E quando eu falo disruptivo, a gente vive isso no dia a dia. Ele falava aqui dos alunos que às vezes entram na sala de aula com pseudônimos, né? Criam caricaturas. Nós já tivemos casos, este ano ainda, de alunos que fotografam o professor, joga isso na internet, estereotipando a figura do professor, não é? Coloca no seu perfil. Para eles têm consciência, eles têm noção de que isso não deve ser feito. Eles sabem que são ações que não são ações pertinentes à conduta de um estudante. Mas eles também não sabem, no real valor, em sua maturidade, que isso vai levar a tanta consequência. E aí é onde entra a família e a escola no quesito orientação, não é? E nós temos, assim, tentado de todas as formas, a Imaginar tem solicitado isso diariamente da equipe diretiva, da equipe pedagógica, do corpo docente, para estar atentos a cada comportamento, a cada atividade, a cada ação dos nossos alunos. Isso é formar o ser humano num todo. Preocupar não apenas meramente com a parte pedagógica, mas com a parte emocional, com a parte espiritual. A gente estava num treinamento do SAS essa semana, um momento de formação da equipe diretiva, onde uma professora de Manaus, ela dizia assim que faz a diferença, até no resultado final da aprendizagem, uma escola que inicia a sua manhã com uma oração. Às vezes nós estamos só nós professores, a gente nunca inicia um ato de reunião sem um momento singular com Deus. E não é porque está em escola católica, uma escola confessional, mas a gente sabe que isso é importante para o meu equilíbrio, para o meu resultado final enquanto ser humano, enquanto aluno, né? O Fernando falou que eu falaria um pouquinho sobre uma pesquisa que foi colocada no site, uma pesquisa de qualidade. Nós vamos estar depois, já está pronto o nosso feedback, a equipe já sentou, já analisou. Essa pesquisa ela foi feita entre 4 e 8, né? Todo dia a gente tem pais participando, a gente vai estar sempre dando feedback a vocês pais, né? Então, nós já sentamos, já analisamos, já mensuramos, já elencamos algumas questões a serem respondidas. É óbvio que nós não conseguiremos responder todos, né? Todos os pais, dentro dos seus anseios, das suas justificativas, das suas contribuições e sugestões, mas a equipe diretiva já sentou, já fez esse feedback inicial da primeira semana. Nós vamos estar divulgando isso para vocês também via site, né, irmã? Via site. Então, acho que é isso. Agora, acho que nós vamos abrir para os questionamentos, que eu penso que cada um, em particular, tem algo a perguntar, e nós estamos aqui para tentar resolver, né, respondê-los. Obrigada. Bem, então vamos ouvi-los agora, né? Suas colocações. A Isabela vai abrindo o microfone de quem levantar a mão, né? E nós vamos ouvindo e respondendo cada um, tá bem? Aí cada um vai participando conosco. Ana Paula, você pode abrir seu microfone e falar conosco ou mandar no chat do jeito que você achar melhor. Eu prefiro falar, acho mais fácil. Ok, nós estamos te ouvindo. Boa noite. Primeiro eu quero agradecer, né, o empenho da escola. Eu sei que está sendo difícil para todos nós, né? Acho que muito mais no nosso caso aí de 6º ano, né, Fernando, para os nossos filhos que estão aí. Mas com fé, né, irmã, nós vamos vencer. Eu queria saber, Fernando, se era possível, é um pedido, porque a parte da manhã eu não fico em casa, eu fico tentando coordenar tudo pelo WhatsApp. Se além das professoras colocarem o dever de casa, se seria possível só elas me informar para nós no grupo, as páginas, os exercícios que elas fizeram, sabe por quê? Às vezes eu encontro a dificuldade assim, que eu pego exercícios que não estão feitos,
E aí eu fico meio perdida, que eu não sei se o professor pulou o exercício, se ele deixou para fazer num outro momento, ou se ela não entendeu, se ela não participou ativamente da aula, e aí ela não fez o exercício. Por exemplo, tem professoras que já põem, a Aline costuma pôr, a Elisângela põe, geralmente, o que ela realiza em sala e o que fica para casa. Então, assim, só para ter um controle melhor, se for possível, porque eu sei que são muitas turmas, são muitos alunos, mas eu fico com essa dúvida, porque, por exemplo, essas partes que eu tenho que acompanhar com ela, na verdade, acaba que eu vou ter mais no final de semana, porque a tarefa de casa, como você sugeriu aí, de estar sempre olhando quando é a próxima aula, isso aí eu já consegui estabelecer com ela. Agora, no momento, como o meu serviço é essencial e eu saio, eu não tenho como estar o horário da aula online em casa, e aí para mim fica difícil. Aí, se fosse possível. Ana Paula, sim, a colocação bem pertinente, tá bem? Eu agradeço a sua participação. Nós temos que lembrar, né, que sexto e sétimo ano tem uma dinâmica diferente. É lógico que nós também temos que trabalhar a autonomia do aluno, né, e esperar que ele vai amadurecendo, mas o sexto ano tem uma dinâmica diferente. E esse ano, eu até falei na reunião de pais, vou até confessar aqui com vocês, na reunião de pais não, desculpem, gente, na reunião de professores, que estava o Divina, o Edilson, a Mandiná, que esse sexto ano, que é o sexto ano da Clara, o sexto ano do meu João Augusto, e de tantos outros pais que eu estou vendo aqui, né? Rodrigo está ali, Logado, outros pais. Esse sexto ano ele é um pouco mais especial ainda, porque o quinto ano dele foi praticamente todo online, né? Uhum. Então, nós temos alguma dificuldade de maturação normal no sexto. Mas eu vejo nos alunos desse sexto que a dificuldade é um pouco maior ainda. Porque o 2020 eles ficaram dentro de casa. Então, eles não passaram por problemas que teriam que ter passado em sala de aula, né, dessa logística. Então, uma orientação que eu passei para os professores foi isso. Então, nós vamos, todas as práticas que a gente puder fazer para minimizar a perda e que o pai possa acompanhar, nós vamos adotar. E eu gostei muito da sua colocação, vou estar repassando para os professores de sexto, de sétimo ano, principalmente, tá bem? Porque aí eu pensei assim, eu levo a agenda dela para o meu trabalho e vou acompanhando as mensagens das professoras, porque aí, à medida que elas vão colocando as mensagens, eu vou anotando. Mas realmente o do exercício em sala eu dependo dela falar. E às vezes você sabe como é que é, né, Fernando? Justifica, mas não explica. E justamente. E assim, e é igual eu falei, existe uma preocupação da maturação deles e de deixá-los autônomos também, porque nós também não podemos acompanhá-los para sempre, mas eu acredito que esse sexto ano de 2021 precisa de uma atenção até especial nesse sentido, né? Por causa da maturação, que no quinto ano não teve essa maturação. Não estou falando a nível cognitivo, tá bem? Eu estou falando a nível de maturação. Vou conversar com você agora como pai, né? O meu entendimento é que o João Augusto saiu do quarto para o sexto. Mais ou menos isso aqui em casa também. Né? A nível de maturidade, de autonomia, por mais que eles sejam bem, hoje em dia eles desenvolvem muito rápido, mas nós temos que ter essa dificuldade, essa necessidade da maturação pedagógica. E eu gostei da sua colocação, nós vamos passar para os professores, tá bem? Para fazer o máximo possível para o sexto e sétimo. Eu acho que alguém falou do sétimo ano também. O sétimo ano também tem que ter um cuidado, porque os problemas que normalmente nós teríamos no sexto, nós vamos ter no sétimo esse ano. Porque não deu para passar essa fase de maturação, que o sexto ano é a transição, né? Nós, no CNSA, já fazemos a transição desde o quarto, mas é o início de transição. Aonde que a transição pega mesmo é no sexto. Só que ano passado, os alunos do sétimo não passou por essa transição. Então, é normal que a gente tenha uma dificuldade maior dessa transição no sexto e sétimo ano. Tá bom, Zona? Então, já foi Obrigada. Aqui para a gente passar para os professores, tá bom? Espera só o Edilson falar um pouquinho. É porque teve uma mãe que perguntou a respeito da pesquisa. Tá escutando. A respeito da pesquisa, a Divina vai postar depois, viu, mãe? É a Aline Serra. Vai ser postado no site, você vai ter acesso ao feedback da escola a respeito da pesquisa que vocês responderam, ok? Isso.
tá? Fique tranquila que vai chegar até vocês as respostas e as nossas considerações. Sobre o questionário de satisfação que nós fizemos, tivemos umas respostas, uma participação muito boa dos pais, ainda não de todos, com certeza, mas o nosso objetivo é ouvir todos. Nós sentamos ontem, a equipe, analisamos muitas sugestões, muito boas, e estamos realmente empenhados nisso, porque para nós é muito importante a gente ouvir também os senhores pais, sempre nós fazemos isso, e agora de uma forma mais exata. E essa pesquisa, ela nos ajuda muito, né? Ela nos ajuda muito a saber, ouvir, a saber o que os pais estão pensando, as necessidades mais urgentes de cada um, e naquilo que nós podemos realmente melhorar e caminhar melhor com vocês, tá bem? E assim, ela não... E assim, só complementando a irmã, a escola tem procurado ouvir todos e tentar ajustar, regular todas essas práticas, mas uma coisa a gente tem que lembrar. Às vezes a minha satisfação não é a satisfação específica do outro. Aquilo que às vezes para mim não está caminhando bem, para o outro está caminhando muito bem. Então isso que deu para a gente perceber, né, irmã? Mas a gente vai dar todo um feedback para vocês. A Sinara Rafaela fez uma pergunta ali, se não me engano, a Ivani está conosco na reunião. Ivani, se você estiver aí conosco, responda para a mãe, para a Sinara, para que serve o link do Delta Class. Essa é uma área que você está tomando conta. Abre seu microfone. Boa noite, Edilson. Boa noite a todos os pais. O Delta Class é para ser o boletim, né, as notas de prova, de avaliações vão estar no Delta Class, o financeiro, todos os avisos que a escola, às vezes, manda pelo WhatsApp, ela também envia pelo Delta Class. Então, é uma ferramenta de comunicação do colégio. Certo, Edilson? Ok, Ivani, obrigada. Fica aí no link para responder outras questões. Ok. Eu acredito que a Sinara Rafaela deve estar mãe novata no colégio, né? Nós chamamos assim. O Delta Class é o aplicativo no qual você tem acesso, Sinara, ao boletim dos alunos, tá? Tem outras informações, como a própria Ivani falou, aí a mãe do João Marcelo, do 6º A. Tem outras informações, mas a informação mais pertinente é você acompanhar o desenvolvimento do aluno, tá bom? Notas, boletim, e aí você pode ver tudo, assim que o professor postar a nota do aluno, vai cair no Delta Class. É um aplicativo que te dá acesso ao portal do aluno. Tem outra forma de acessar também, que é o portal do Delta, mas o aplicativo é mais fácil, que é feito para smartphone, e você vai usar pelo seu celular, e facilita muito hoje em dia. Inclusive, qualquer pai ou mãe que tenha dúvida a respeito do Delta, ou a respeito do próprio SAS, do acesso ao SAS, é só entrar em contato com a Ivani na secretaria, que ela está responsável para organizar isso. Só respondendo para a Sebastiana, já anotamos aqui, tá bem, Sebastiana? Assim que terminarmos a reunião, vamos pegar o celular e te adicionar no grupo do 7º ano, tá bom? Ô, Edilson, só um pouquinho. A mãe, eu vi aqui que a mãe colocou que não está funcionando. É porque o Delta Class, ele tem uma nova versão. Ele é Delta Class 2 agora, tá? Então, os pais que estavam com o Delta Class anterior têm que desinstalar e instalar esse aplicativo, Delta Class 2. Aí, qualquer coisa, me procura na secretaria que eu auxilio. Quem tiver com dificuldade em acessar o aplicativo, ou até mesmo em baixar, o meu contato é mais fácil porque está em todos os grupos, tá bem? Aí vocês podem achar o meu contato no grupo, me mandar mensagem, eu mando o contato da Ivani e vocês falam diretamente com ela, tá bem? Eu tenho feito muito isso, muitos pais estão perguntando sobre isso, eu mando o contato da Ivani e ela passa.
Tá bom? E aí a gente vai, a Aline tá, depois a gente vai entrar em contato para ver por que não está funcionando, tá bom, Aline? O aplicativo. A Gil Santos pediu para explicar um pouquinho, deixa eu dar só uma resumida na avaliação, Gil. Então, assim, as nossas avaliações, elas são híbridas. O que significa falar que a avaliação é híbrida? Teremos instrumentos online e instrumento presencial. Os instrumentos online é um portfólio de atividade online. Então, todas as atividades que o professor passar para o aluno como forma avaliativa, e alguns já estão passando, essa semana mesmo a professora de arte já passou avaliação online, a professora de gramática já passou avaliação online, tá? Lembrando que a orientação para essas avaliações é que ela tenha um prazo para ser feito, então geralmente a gente deixa uma atividade para ser feita de 5 dias a uma semana, não para entrar e fazer. Para entrar e fazer tem um prazo menor, mas que para que ele entre. Fernando, por que uma semana? Gente, tem aluno que está assistindo aula de fazenda, tem aluno que está assistindo aula com problema de internet. Como que eu vou dar um dia para ele fazer uma avaliação? E se na casa dele acabar a energia naquele dia? E se naquele dia não tiver conexão da internet? E se naquele dia, por algum motivo, alguém na casa dele está doente e então, a gente coloca um prazo hábil para ele fazer uma atividade, uma semana. Ele pode entrar na plataforma e fazer atividade. Então, são várias atividades online, certo, Gil? E essas atividades online compõem uma nota. Qual que é a segunda nota? É uma prova presencial. A prova presencial só vai acontecer em abril, vai ser dentro de sala de aula. A nota dos alunos vai ser a média aritmética dessas duas notas, soma e divide por 2, tá bem? Então, as avaliações são compostas por várias atividades online, que vão compor uma nota de 0 a 10, e uma prova presencial, que compõe outra nota de 0 a 10. A média deles é essas duas notas somada e dividido por 2, tá bom? Atualiza o pessoal, atualizou o chat, não? Ok, Gil, por nada. Mais alguém? Mais alguma colocação? Vê se tem alguém com a mão levantada, Isabela, por favor. Pessoal, pais, mais alguma colocação vocês queiram fazer? Mais alguma dúvida? Lá em relação à sala de aula, as práticas que devem ser adotadas em sala de aula, mais alguma dúvida que vocês queiram tirar? Deixa eu já fazer uma colocação aqui. Às vezes o pai não quer falar na reunião, não quer escrever no chat, mas a gente está sempre à disposição, tá? Seja no WhatsApp, seja no telefone do colégio, eu, o Edilson, a Divina, até a irmã Diná, tá? A gente tá sempre respondendo. Eu falo até a irmã Diná porque a irmã Diná cuida de tudo, né? E aí, às vezes, o tempo é menor, né? Mas todos nós estamos sempre atentos às colocações dos pais, às perguntas, e para atender em horário. Eu queria dar até uma explicação para alguns assim. Às vezes, alguns me mandam mensagem à tarde. À tarde eu tenho outro ofício, então eu trabalho em outro lugar, e às vezes me mandam mensagem à tarde, e eu, para não responder à noite, eu só respondo no outro dia de manhã, tá? Então, assim, não é porque eu não quis responder, nada disso, é simplesmente porque a gente às vezes está em outro ofício, e eu não quero mandar mensagem à noite, quando a gente chega em casa, né, para incomodar, mas eu sempre respondo no outro dia de manhã, procurando sempre dar uma resposta para os pais, tá bem? E à tarde, mesmo se for uma coisa que necessite de uma resposta à tarde, a Divina e o Edilson está aqui em todo o horário, pode entrar em contato com eles, tá bom? Então, assim, a gente está sempre priorizando mesmo a responder vocês e atender. A Ivoneide respondeu no chat ali, a Ivoneide esteve aqui esse dia conversando comigo, está sempre muito presente, não é de hoje, né, Ivoneide? E assim, nós também estamos dispostos para atender vocês presencialmente. No momento não está podendo, é lógico, né? Mas assim que voltar, nós estamos aqui para atender presencialmente também, tá bom?
Assim. para unir forças, né? Eu sempre gosto de falar uma frase em toda reunião de pai, que eu entendo educação como um tripé, né? Escola, aluno e família. Né? Eu acho que esse tripé ele é fundamental. Por que eu falo um tripé? Porque se faltar uma das pernas, a educação não funciona. Então, a escola ofertando, alunos se responsabilizando e pai fiscalizando. Eu acho que esse é o caminho da boa educação dos nossos filhos. Não, eu só ia, quando o Fernando falava da coordenação, embora, e agora eu não falo só o Fernando, professora Juliene, professora Fabrícia também, que atende educação infantil e fundamental séries iniciais, às vezes o pai liga aqui no horário onde não é o horário da coordenação. Vamos supor, a professora Juliene trabalha no turno vespertino. Eu sei que tem pais aí que são pais também de alunos do infantil e fundamental. A professora Fabrícia só se encontra pela manhã, mas surge uma problemática e vocês não querem esperar para o dia seguinte. Então, embora o coordenador otimize o seu tempo diante de todo esse contexto, essa correria, a gente está sempre muito em sintonia. Então, o pai pode ligar, tanto para mim quanto para o Edilson, né? Como o Fernando disse, a irmã Diná também está sempre muito atenta a todas essas questões. Se a gente não resolver aquela situação, problema naquele exato momento, mas nós já vamos estar em contato com o coordenador da área específica, já vamos discutir ações que a gente possa estar resolvendo. Então, assim, procure a escola sempre que houver necessidade, porque a equipe está aqui é para isso mesmo. Só citando por exemplo, hoje mesmo eu estava dando aula, né? Então eu estava de casa, o Edilson estava na escola, atendeu o chamado de uma mãe do 6º ano, né, Edilson? E atentou-nos que de um comportamento inadequado de um colega na sala de aula, nós já identificamos quem que conversamos, foi muito mais uma imaturidade do que uma indisciplina, na verdade. O aluno deixou o microfone ligado ali por descuido, e aí o ruído atrapalhou a aula, latido de cachorro, esse tipo de coisa. Já entramos em contato, já conversamos. Então foi um ato de maturidade, né? Mas eu estava em casa, o Dilson estava aqui, na mesma hora nós procuramos saber quem que foi para orientar, nem advertir. Eu não gosto de adverter aluno de 6º ano. Foi uma orientação. Ontem eu liguei para a Divina para passar uma orientação também em relação a isso. E a gente está muito em sintonia, porque assim, como é muitas salas para olhar de forma online, né? A gente vai estar sempre dividindo essas tarefas, tá bem? Deixa eu passar para o Edilson. Ah, tá. O Edilson fez um pedido aqui, gente, um pedido administrativo muito interessante, porque a gente está tendo a necessidade de, às vezes, entrar em contato com os pais por motivos que nós não tínhamos. Por exemplo, o aluno logar na aula e não sair da aula para ir para outra, o que nos dá a entender que ele logou na aula e está dormindo. Desculpa, pessoal. Então, assim, surgiu a necessidade de a gente estar entrando em contato com os pais, porque o aluno não está assistindo aula, e a gente sabe que muitos pais estão trabalhando, o aluno está em casa e não está entrando na aula online. E a gente está fazendo essa frequência, como eu falei no início, e avisando os pais. Mas o Edilson me alertou ontem que o telefone de muitos pais estão desatualizados. Então, eu gostaria que os pais... Desculpa, pessoal, me engasguei aqui. Eu gostaria que os pais, na medida do possível, atualizassem os telefones junto à secretaria do colégio, tá bem? Passasse mensagem, mandasse lá, viessem à recepção. O Edilson falando que o 7º ano está com um problema grande de telefone desatualizados, números que não estão atuais, tá bem? Então, aqueles pais que puderem atualizar junto, eu acho que a gente vamos fazer nós vamos bolar uma ferramenta de atualização, né, Edilson? Nós vamos bolar uma ferramenta de atualização para que vocês atualizem os cadastros, tá bem? Porque tem muito telefone que está desatualizado e quando a gente precisa entrar em contato não está conseguindo, tá bom? Obrigado, Gil, pelas palavras, tá bem? Nós estamos atentos, né? A Sebastiana também agradeceu, Sebastiana, João Pedro,
A Heloísa também está parabenizando a dedicação. Bem, se já está gravando já está gravando a reunião. Então, se ninguém mais tiver nenhuma colocação, nós vamos encerrando por aqui. Vou passar só para a irmã Diná despedir de vocês. Muito bem, queridos pais. Então, vamos encerrar aqui o nosso encontro. Agradecemos muito a presença de vocês. Essa live vai ficar gravada, está no YouTube. Os pais que não conseguiram entrar a tempo, ou alguns que entraram, já estava já mais da metade, vocês poderão entrar, procurar no YouTube, assistir o começo, as orientações, tá bem? E nós agradecemos muito a vocês. Continuemos unidos, continuemos juntos, continuemos confiantes de que o Senhor está conosco e nós vamos vencer essa batalha. Eu pedi para a irmã finalizar, né? Agora pedi a palavra de novo. Pessoal, eu lembrei o seguinte: eu estava vendo alguns comentários aqui, lembrei, eu vou fazer o seguinte, porque alguns pais não conseguiram participar. Eu vou fazer um memorando explicativo sobre as avaliações e vou postar no grupo, tá bem? Aí eu vou fazer um memorandinho, um explicativo sobre as avaliações e vou postar no grupo do WhatsApp para vocês terem esse explicativo. Assim que eu postar o horário de avaliação, eu também posto o explicativo sobre como vai funcionar o sistema de avaliação, tá bem? Que aí vocês podem ficar em qualquer dúvida, tirar a dúvida nesse explicativo, tá bem? É no canal do Colégio Senencial Uruaçu. A Isabela, que é nossa TI aqui, falou que vamos mandar o link nos grupos, tá bem? Aí vai mandar o link que vai direcionar para o YouTube no grupo, tá bem? Mas tem o canal do colégio, que tem conteúdos postados, Senencial Uruaçu, quem quiser entrar lá, se inscreva e dá um like. Então, muito obrigado a todos, fiquem com Deus, boa noite. Boa noite.